Existe algo chamado de gênio no ser humano. Existe uma competência aqui que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de 1 milhão de anos, assim, durante uma tarde. Se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente. Se você criar a situação necessária, o sucesso é coisa garantida para essa pessoa. Pequenas coisas ou grandes coisas, não importa. Em todo e qualquer ato, um ser humano anseia por ser bem-sucedido. A vida tem um número infinito de portas. Se você for muito dedicado, você abrirá algumas delas. Se você for brilhante, você abrirá muitas delas. Mas se você for verdadeiramente vibrante, então elas se abrirão para você. O processo para ser bem-sucedido torna-se tão complexo para as pessoas que o motivo pelo qual elas estão trabalhando para isso fica, em geral, completamente esquecido e elas começarão a desenvolver conceitos de sucesso, todos os tipos de conceito. O que é ser bem-sucedido? Posso contar uma piada? Vocês estão tão sérios. Havia um homem na Índia chamado Shankaran Pillai. Ok? É como o John Smith. Seu filho veio para os Estados Unidos. Obviamente, um jovem indiano significa que ele é um engenheiro de software. Ele foi para o Texas, Houston, e começou a trabalhar lá. Daí ele se apaixonou por uma mulher branca americana. Ele estava sofrendo porque, no seu país, este relacionamento amoroso é um crime. Ele lutou e relutou até que um dia contou para sua mãe. Daí a mãe informou ao pai e o pai explodiu. Ele voltou para casa para convencê-lo, não deu certo, porque na Índia, se você tiver que se casar, eles vão rastrear sua árvore genealógica por 5.000 anos. Eles estão procurando pela pureza genética da pessoa com quem você vai se casar. Então, alguém de um outro lugar, uma mulher branca da América, como você pode se casar com ela? O que sabemos sobre a genética dela, de onde ela veio, qual é a descendência dela? Então, sem chance de convencê-lo, ele voltou. E, claro, quando ele voltou, ele se apaixonou novamente e eles seguiram em frente. E então o pai renegou. Shankaran Pillai simplesmente renegou seu filho. Eu não tenho nada a ver com você. Mas os anos se passaram e eles tiveram um menino. E a fotografia do menino, do dia em que ele nasceu, estava no Facebook e a esposa compartilhou no Face dele. E o bebezinho estava crescendo a cada dia e tudo mais. Lentamente, sabe? Você renegou o filho, mas o neto é um caso diferente. Lentamente, em questão de 1, 2 anos, ele se apaixonou completamente por esse bebezinho que ele ainda nem tinha visto. Com o passar do tempo, as pessoas começavam a chegar da América, aqueles que estavam viajando. Ah, você precisa ver o seu neto? Você não o viu? Você precisa vê-lo, esse é o fruto da sua vida. Aos poucos isso o atingiu. Então ele decidiu, ele não vai ver o rosto de seu filho, ele irá para a América e só verá o rosto do neto. Claro que ele não vai nem olhar para aquela mulher branca. Então ele veio para a América e um menino de 7 anos, cheio de energia, eles estão morando num pequeno rancho, ele está para cima e para baixo fazendo todo tipo de coisa. Ele ficou completamente fascinado por esse pequeno garoto. Então um dia este garotinho disse, vovô, venha, vou lhe mostrar minhas habilidades com um ar. Ele o levou para dentro do celeiro e ele foi até o celeiro e lá ele viu 8 alvos. Todos eles com a flecha no centro do alvo. Shankaran Pillai olhou para isso, então ele pensou, ah, este é o meu neto. Ele pensou em todos os grandes arqueiros lendários da Índia, sabe, Arjuna e Ekalavya e ele viu o futuro, todas as medalhas de ouro olímpicas caindo do céu. Então ele perguntou, de qual distância você atirou? O menino disse, de 18 metros. O quê? De 18 metros, 8 alvos. Você acertou todos bem no alvo? Como você faz isso? Então o menino disse,
Vovô, primeiro eu atiro, depois pinto o alvo. Esses conceitos sobre ser bem-sucedido podem ser muito frustrantes e eu tenho estado constantemente com pessoas que alcançaram um certo nível de sucesso e os seus conceitos de sucesso, as suas vidas não se encaixam nos seus conceitos de sucesso. E isso as está destruindo e elas acham que algo está errado. Não está dando errado, elas só melhoram, as situações estão fazendo com que elas prossigam, mas os seus conceitos estão desmoronando, por isso elas sofrem o próprio sucesso. Você verá inúmeras pessoas passando por esse tipo de coisa. Quando nós falamos de sucesso, tenho certeza de que todos vocês já devem estar planejando como alcançar esse sucesso em suas vidas. Vocês fizeram seus planos? Planejar é bom, mas os planos também podem ficar estancados por coisas porque você planeja com base no que você sabe hoje. Ninguém pode planejar a partir daquilo que desconhece. O seu plano significa somente um exagero daquilo que é hoje na forma de amanhã. Neste momento você se encontra aqui em um certo nível. Agora você pensa, o meu plano quer dizer isso deve ser 10 vezes mais nos próximos tantos anos, ou seja o que for, ou 100 vezes, ou milhões de vezes, ou seja o que for. Mas essencialmente o plano é apenas um exagero daquilo que existe hoje. Talvez haja uma certa lógica nisso, talvez haja uma certa compreensão da logística associada a isso, mas essencialmente é um exagero do hoje. Isso significa que, de muitas maneiras, foram excluídas quaisquer outras possibilidades que ainda não estão em sua experiência. Na Pensilvânia, vocês ouviram falar das inundações da Pensilvânia? A Pensilvânia tem inundações, sabia? Aconteceu uma vez que uma grande inundação veio e a água começou a subir em uma pequena cidade, e subiu até, você sabe, as casas ficaram submersas. Então 2 meninos subiram no telhado da casa e ficaram sentados lá. E em seguida eles viram um chapéu subindo e descendo em frente à casa. Um dos meninos perguntou: o que é aquilo? Por que esse chapéu está subindo e descendo? Daí o outro garoto disse: não se preocupe, é o meu pai. Ontem à noite ele brigou com a minha mãe e prometeu: faça chuva ou faça sol, eu vou roçar essa grama. Portanto, os planos podem ser frágeis. É bom ter um plano, mas é mais importante que você tenha um propósito. Se você tem um propósito, os planos vão evoluir, coisas vão acontecer, os planos irão desmoronar, coisas novas surgirão. O que tiver que acontecer, acontecerá. Se você seguir firme um determinado propósito, as outras coisas apenas servirão a este propósito. Mas se você estiver muito comprometido com um plano específico, então o plano pode se tornar um projeto restritivo. Isso também é uma possibilidade. Não há problema em manter um plano, mas você precisa manter o plano a uma certa distância. Você não deve se identificar com o plano. O processo para o sucesso. Veja, essencialmente o sucesso é um desejo em todo ser humano. Você pode colocar um pouco de fogo e fazer dele a sua paixão, mas se isso se tornar uma necessidade dentro de você, que você necessariamente precisa ser bem-sucedido, caso contrário você sofreria. Então você está caminhando em direção a um problema sério. Nossas paixões podem se transformar em veneno se nós começarmos a ficar ressentidos por não satisfazer essas paixões. Quando eu digo transformar-se em veneno, hoje em dia há evidências médicas e científicas substanciais que mostram que se você ficar ressentido, quando você fica ressentido com algo, com raiva de algo, frustrado com algo, nós podemos hoje verificar clinicamente. Podemos fazer alguns testes de sangue e mostrar-lhe que, na realidade, você está colocando veneno no seu sistema. Esses são venenos que você bebe e você espera que a outra pessoa morra. A vida não funciona assim. Se você bebe veneno, você morre, e isso é justo. É muito justo, não é? Se você bebe veneno, você deve morrer. Eu bebo veneno e eu quero que ele morra. Não funciona assim. Portanto, essas emoções sempre afastam a habilidade fundamental. Veja, existe algo chamado de gênio no ser humano. Todo ser humano o possui, todo ser humano o acessa em algum momento da vida. Mas a questão é,
Com que frequência você o acessa? Essa é a questão. Você foi brilhante uma vez em sua vida. Isso não é bom o suficiente. Você deve ser brilhante o tempo todo, não é? O que é o gênio? Existem muitas maneiras de olhar para isso. A maneira mais simples de olhar para isso é... Quando dizemos inteligência, estamos sempre pensando em pensamento lógico? Não. O pensamento lógico não terá sentido, provavelmente daqui a 25 anos, porque o seu computador poderá ser capaz de explorar todas as permutações e combinações do pensamento lógico muito mais rápido e muito melhor do que você consegue. Então, tocar o gênio significa que existe outra dimensão de inteligência dentro de você. O que você comeu no café da manhã? Frango e salada. Veja, ele comeu um frango. Ao longo da tarde, esse frango se transformou em um ser humano. Se você perguntasse a Charles Darwin quanto tempo um frango leva para se tornar um ser humano, ele falaria em termos de milhões de anos. Aqui está. Ao longo da tarde, ele transformou um frango em um ser humano. Portanto, existe uma inteligência aqui, existe uma competência aqui, que é capaz de fazer o que a natureza fez ao longo de 1 milhão de anos, assim, durante uma tarde. A única coisa é que esse é um estado de inteligência inconsciente. O que quer que esteja inconsciente, se houver o esforço necessário, você pode fazer disso um processo consciente. No seu processo consciente, se esta inteligência, se até mesmo uma gota desta inteligência estiver acessível a você, de repente a vida brilhará como se fosse mágica. O que todo mundo se esforça para conseguir, você pode fazer facilmente. Agora, quando eu digo inteligência, as pessoas sempre pensarão nisto. Se você falar em inteligência e pedir a eles que mostrem em linguagem de sinais, eles sempre dirão isto, não é? Eles não dirão isso ou isso ou isso. Porém, uma célula do seu corpo está fazendo mais atividade do que o seu cérebro jamais poderia fazer. Uma molécula de DNA está realizando várias milhões de funções em um minuto que você nunca jamais conseguirá compreender, sim ou não? Assim, no yoga, nos sistemas iógicos, nas ciências iógicas, nós nunca consideramos nada como mente. Não existe tal coisa como mente, existe um corpo físico e um corpo mental. Então, você aprende a pensar através de seu corpo. Você sabe, esta é uma sessão curta, não é uma área que devemos entrar neste momento, mas eu tenho que dizer isso a vocês. Existem muitas coisas que eu pessoalmente faço ao mesmo tempo. Agora as pessoas vêm e me dizem, agora mesmo eu estava entrando nesta sessão, alguém vem e me diz, Sadhguru, esses planos de construção precisam ser feitos, por que fazemos tudo por nós mesmos? Agora, até a hora que eu sair, eu terei o plano de construção pronto, enquanto estou falando aqui, porque de 12 a 14 canais, na realidade, estão funcionando continuamente na minha cabeça. Não é apenas na cabeça, você aprende a pensar através do seu corpo. Aprender a pensar através do seu corpo nunca vai lhe dar dor de cabeça, essa é a melhor parte. Agora, todas essas responsabilidades e 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, você não vai ficar estressado? Não existe tal coisa, porque você usa uma dimensão mais profunda de si mesmo, e todos são capazes disso, e todos a têm. Pode ser que você não tenha o mesmo nível de intelecto de uma outra pessoa. Isso sempre varia de pessoa para pessoa. Mas se todos vocês comerem uma cenoura, você poderá digeri-la? Isso significa que você tem uma outra dimensão de inteligência, sim? Se você criar a situação necessária para que tudo que está dentro do sistema esteja acessível a você, o sucesso é coisa garantida para essa pessoa. Eu sou a outra metade da Anitta. Todo dia ela reproduz um vídeo diferente das coisas que você diz. O que surge na sua mente que faz com que você diga essas palavras de sabedoria? Como isso surge? It needs some background.
É preciso algum background? É fato que nós temos o mais evoluído sistema neurológico comparado a uma minhoca, um inseto, um pássaro, um animal, qualquer um. Mas nós também temos um processo psicológico. Qualquer que seja o seu processo psicológico, o seu pensamento e a sua emoção estão ocorrendo somente por causa de uma certa quantidade de informação que você acumulou, não é? Você pensa que ela é uma pessoa maravilhosa, então há um certo tipo de pensamento, você pensa que ela não é tão legal, outro tipo de pensamento, você pensa que se trata de um outro alguém. Com toda essa informação, seja o que for que você tenha acumulado, seja isso certo ou errado, não interessa. O tipo de informação que você acumulou determina o tipo de pensamento e o tipo de emoção que você possui, não é? Isso é uma coisa, se você ensina os seres humanos a entenderem que o seu processo psicológico é inteiramente um drama deles, que ele não tem nada a ver com a realidade, não é? Seu drama psicológico não tem nada a ver com a realidade aqui. 100 pessoas podem estar sentadas aqui, todas no seu próprio espaço psicológico, e elas estão em 100 mundos diferentes, elas não estão neste mundo. Portanto, eu tenho uma cabeça vazia, nada. Por isso eu estou nesse mundo. Então, por eu estar somente neste mundo, eu estou prestando atenção a tudo. Não tenho nada acontecendo na minha cabeça. Se me sento em um lugar, sabe, de vez em quando eu dou uma pausa por 5 dias. Se eu me fechar, eu não tenho um único pensamento em minha mente. Eu não leio, eu não assisto televisão, eu não escrevo, eu não faço nada. Eu sequer olho pela janela, nem um único pensamento em minha mente. Por quê? O processo psicológico é apenas um pequeno drama que foi amplificado simplesmente porque você se tornou tão identificado com ele. É assim. As pessoas sempre chegam até mim e dizem, Sadhguru, eu quero meditar, mas os pensamentos surgem. Eu lhes pergunto, veja, vou lhe ensinar outro tipo de meditação, onde a função do seu rim irá parar, a função do seu fígado irá parar, a função do seu coração irá parar. Você está interessado? Não, não, não. Então por que você quer que somente sua função cerebral pare? Por quê? Veja, quando você se senta e medita, seu rim está funcionando, o fígado está funcionando, o coração está funcionando, você não tem questões. Somente se seu cérebro funcionar, você tem um problema? Sim. Por que isso? Porque você não está tão identificado com a sua função renal, mas você está super identificado com seu processo de pensamento e emoção. Por que você está tão identificado com isso? Você pensa que isso é você? Por causa disso, agora, isso anulou a sua experiência de vida? Diga-me, num período de 24 horas, existiram quantos momentos, para além do pensamento, em que você olhou para alguma coisa? Para a maioria das pessoas não há um único momento, ou algumas pessoas têm alguns momentos. Eu só tenho alguns momentos de pensamento. O resto do tempo eu estou apenas como o céu, simplesmente lá, apenas vida. Se você é apenas... Você é vida? Minha vida? Sim. Diga-me francamente, você é realmente vida? Sim. Sim, você é vida, não é? Porque eu sou vida, eu tenho um corpo, eu tenho um pensamento, eu tenho uma emoção, eu tenho uma casa, eu tenho isso e tantas outras coisas. Tudo acessório, mas você está experienciando os acessórios. Mas existe experiência de vida no dia a dia? Você está mal interpretando seu drama psicológico como vida, não é? Seu drama psicológico é seu drama, talvez mal dirigido, mas... Veja, quando é mal dirigido as pessoas sofrem, quando é bem dirigido elas desfrutam, não é? Olá? Portanto, seu drama psicológico é seu? Você pode reproduzi-lo, nada de errado nisso. É como se começássemos a jogar um jogo. Estamos numa quadra de tênis, mas em algum momento, você acerta a bola, você gosta, você acerta a bola, você gosta. Depois de um tempo, você deixa a raquete no canto e vai embora, não é? Neste momento, com este jogo, você não é capaz de parar? Imagine só, suponha que você começou a jogar tênis e você não pode parar 24 horas. Como você sofreria o tênis? Isso é tudo que está acontecendo neste momento. Seu processo psicológico se tornou incontrolável.
Está sempre ativo, ativo e ativo. Então a solução mais simples para isso é: não tente pará-lo, porque você não está tentando parar os rins, ou o fígado, e o coração, e o que mais estiver acontecendo. Você está bem com isso. Você só tem problema com a função cerebral por causa da identificação que você tem. Você tem mal interpretado os seus pensamentos como sendo você, não é? Qualquer que seja o seu pensamento, você pensa que é você, mas o seu pensamento está vindo de uma certa informação que você acumulou do exterior, não é? Se eu eliminar toda a memória em você, você terá pensamento? Não. Ele vem apenas do tipo de informação que você acumulou. Quais tipos de informações você acumulou não é tudo por opção? Se você andar na rua, tudo que você vê, ouve, cheira, saboreia e toca fica gravado em sua mente. Você não pode evitá-los? O que entra em você como informação não está totalmente em suas mãos, não é mesmo? 90% não está em suas mãos, simplesmente está acontecendo o tempo todo, porque tudo que você sente pelos 5 órgãos sensoriais está apenas entrando em você e sendo gravado. Não existe nada de bom, ruim, feio nisso, é apenas informação. Agora, por via do seu reconhecimento, você diz: ah, isso é legal e isso se torna bom. Você diz: isso é detestável e isso se torna ruim. Você diz: isso é terrível, então isso se torna feio. Isso é criação sua, mas a informação está simplesmente entrando e sendo gravada. O que você acumula, seja o que for que acumule, pode ser seu, mas não pode ser você, não é? Eu posso dizer que esta é a minha cadeira, mas se eu disser que isso sou eu, você pensará que eu fiquei maluco, não é? Neste momento, isso é tudo o que aconteceu. O que você acumulou, você começou a pensar que é você? Deixe-me ser um pouco mais básico. O corpo. Esse corpo, você nasceu assim? Não. Não. Você veio assim e agora você se tornou este tanto. Como isso aconteceu? Apenas a comida que você comeu, não é? Ou é apenas a terra que estamos pisando, que se tornou alimento e agora é assim? Um número incontável de pessoas como você e eu já andou por este planeta. Elas também eram pessoas inteligentes. Onde elas estão agora? São todas camadas superficial de solo. Assim este se tornará. Sim ou não? A não ser que seus amigos lhe enterrem muito profundamente com medo de que você possa ressuscitar dos mortos. Do contrário, isso também se tornará camada superficial de solo. Bem, nós não queremos ir hoje, mas inevitavelmente nós iremos, não é? Então, este é apenas o solo que se tornou alimento. Nós consumimos esse alimento e o transformamos neste corpo. Ou é verdade que este corpo é uma acumulação ao longo de um período de tempo? Olá? Ele é. O que você acumulou pode ser seu, mas pode um dia ser você? Não. Seja o que for que você acumule, no máximo você pode afirmar que é meu. Eu não vou contestar isso agora. O dia chegará. Mas você não pode dizer que sou eu, não é? Seja o que for que você acumule, isso nunca jamais pode ser você. Se isso se tornar uma experiência viva para você, na qual o que você acumulou na forma de alimento e na forma de informação, você claramente sabe que isto não sou eu, então você se tornará como eu, simplesmente olhando para a vida como ela é, sem ser influenciado por nada, sem estar identificado com nada, simplesmente vida. Isso é verdade que você fundamentalmente é apenas uma vida? Daí você acumulou um certo corpo, então nós o chamamos de homem. Daí você acumulou algum tipo de coisa em você, então nós o chamamos disso, daquilo e tudo mais. Mas essencialmente você é apenas vida. E essa é a coisa mais importante neste momento, que você está vivo neste momento. Essa é a coisa mais importante em sua vida, não é? Mas infelizmente não é isso que está em foco. Hoje o que eu estou pensando se tornou mais importante do que eu estar vivo, não é? Olá? Minhas pequenas emoções se tornaram mais importantes do que eu estar vivo neste momento? Veja, hoje pela manhã o sol apareceu na hora. Olá? Não, você está pensando que o sol, ok, o que tem isso? Sabe, há algum tempo, estávamos voando em um helicóptero em Tennessee. Era um belo dia quente. Então, retiramos as portas e estávamos voando num helicóptero aberto, porque o tempo era bom.
Nós fomos até lá no alto e de repente atingimos uma frente fria. Tudo o que aconteceu foi o Sol ter ficado verdadeiramente bloqueado pelas nuvens, então se tornou extremamente frio, tão frio que não tínhamos controle. Sabe, nossas mãos não estavam firmes no controle, então decidimos descer. Enquanto descíamos, estávamos apenas debatendo. Suponha que o Sol não apareça amanhã, o que aconteceria? Talvez em 3 meses isso aconteceria, em 6 meses aquilo aconteceria. Estávamos apenas supondo. Então eu só chequei e pesquisei um pouco. Se o Sol não aparecer amanhã, em 18 horas, tudo o que você conhece como vida neste planeta desaparecerá, exceto algumas vidas microbianas muito profundas no solo. Todo o resto desaparecerá num período de 18 horas. Agora há pouco eu lhe dei uma informação fantástica. O Sol apareceu na hora hoje de manhã. Eu quero ouvir o barulho apropriado, ao menos. É fantástico, ele apareceu no horário? E o planeta está girando pontualmente? Vocês não acham que é bom? Sem acidentes no sistema solar, nenhum planeta se chocou com outro, todos estão seguindo suas rotas. No universo inteiro, nem um só acidente. Tudo está seguindo fantasticamente no universo e no imenso cosmo. Mas um pequeno pensamento detestável está rastejando em sua cabeça e é um dia ruim. Tudo no cosmo está indo muito bem. Um pequeno pensamento detestável, é um dia ruim, não é? O problema é que perdemos a perspectiva sobre quem somos. Neste cosmo, o sistema solar é uma partícula? Sim ou não? É como uma partícula. Amanhã de manhã, se o sistema solar inteiro evaporar, ninguém notará. Nesta partícula, o planeta Terra é uma micropartícula. Nesta micropartícula, Los Angeles é uma supermicropartícula. Nisto, você é um grande homem. Esse é um sério problema. Esse é o seu drama psicológico, exagerando coisas a um ponto no qual você pensa que se você tiver um pensamento ruim, o mundo todo está arruinado. Por quê? Nós nos identificamos com os pensamentos que produzimos, com as emoções que criamos, não entendendo que é nossa prerrogativa criar o tipo de pensamento que queremos, o tipo de emoção que queremos. Se você criar o tipo de pensamento que você quer e o tipo de emoção que você quer, você não faria o melhor tipo de pensamento e o melhor tipo de emoção que um ser humano é capaz? Sim ou não? Então você funcionaria no ápice da humanidade? Neste momento, a nossa própria inteligência se voltou contra nós. Não precisamos de qualquer ajuda externa. Estamos nos saindo bem sozinhos. Sim ou não? Apenas sentado, em pé, rico, pobre, todo tipo de pessoa está sofrendo. Você faz perguntas sobre a infância deles. Muitos problemas. Problemas de fralda. Criança, muitos problemas. Muitas travessuras. Adolescência, ai meu Deus, muitos problemas. Meia-idade, crise. Velhice, terrível. Diga-me, qual época de sua vida é fantástica? O problema não está em nenhum outro lugar. O problema é apenas que nós perdemos o controle sobre o nosso drama psicológico. Porque o drama existencial da vida não está em nossa experiência. Nosso drama psicológico é como uma nuvem bloqueando o sol. Nós não experienciamos a vida. Nós só experienciamos pensamentos, emoções, ideais, preconceitos e toda a bobagem que nós conseguimos produzir. Em vez de vivermos na criação do Criador, estamos vivendo em nossa própria insignificante criação. Essa é a grande questão. Eu não criei coisa alguma, então estou aqui neste mundo. Tantra significa extrema disciplina. Não é uma promiscuidade desenfreada. Aprender a usar seu corpo e sua mente da mesma forma que você usaria qualquer outro instrumento externo.
Este é um tremendo presente que Agastya Muni ofereceu, em que estabeleceu um processo tântrico 100% enraizado no corpo, nada fora dele. Quando você diz Tantra, frequentemente ouve-se falar do termo tântrico e, sabe, existem vários tipos de coisas circulando em torno disso. Você poderia lançar alguma luz sobre o que essencialmente teria algo relacionado às artes obscuras ou o quê? A maior parte da existência é arte obscura. A luz é apenas um pequeno acontecimento nesta existência, não é? A maior parte da existência não é escura? Sim. A luz é um acontecimento muito pequeno, um acontecimento muito limitado. Se a luz tiver que surgir, algo tem que queimar. Para ter estas luzes acesas, algo neste planeta está queimando neste momento. Vocês devem compreender isso. Pessoas ecologicamente conscientes. Para ter todos esses pontos de luz, algo está queimando em algum lugar. Nós dizemos que a lâmpada está acesa, ela também está queimando. Mas alguma outra coisa está queimando para mantê-la acesa, não é? É assim que a luz é gerada, seja a lâmpada ou o sol. Algo está queimando. Tudo que queima está destinado a acabar um dia. Sim? Então é por isso que dizemos, se você está queimando de forma irresponsável, nós dizemos que você está queimando a vela pelas duas pontas. Porque compreendemos que se a luz tiver que surgir, algo precisa queimar. Então, se você estiver queimando para gerar luz, é melhor controlar a luz e mantê-la no mínimo. Do contrário, as coisas queimarão em muito pouco tempo. Portanto, a luz é um acontecimento muito limitado. O cosmo todo é uma arte obscura, não? Portanto, existem muitas artes obscuras que alguém pode praticar, não necessariamente negativas para a vida. As artes obscuras não são necessariamente negativas para a vida. Quando dizemos ocultismo, por que você ouviu falar de algum ocultista qualquer que está tentando destruir a vida de alguém, causando doenças, causando morte? Por causa disso, você acha que o ocultismo é sempre uma coisa negativa? Porque socialmente você está exposto apenas a este tipo de pessoas? Mas o ocultismo também é da mais alta ordem. Shiva é um ocultista. Todo guru é um ocultista, ok? Agora mesmo eu iniciei você em Shambhavi, isto é ocultismo. Do contrário, como isso funcionaria? Ocultismo significa uma certa capacidade, é uma certa tecnologia. Agora mesmo posso pegar meu celular e falar com alguém em outra parte do mundo. Isso é uma tecnologia? Suponha que sem o celular, agora mesmo se eu falasse com alguém nos Estados Unidos simplesmente assim, isto seria ocultismo? Portanto, tecnologia não é muito diferente de ocultismo. Você está usando diferentes tipos de materiais, mas na verdade é a mesma coisa. Quando a tecnologia moderna não existia, o ocultismo era extremamente relevante, mas hoje a relevância do ocultismo está desaparecendo à medida que a tecnologia moderna progride. Veja, agora você veio de Mumbai, Bombaim, Mumbai. Estou colocando isso de forma correta na sua cabeça para que você não se meta em problemas. Suponha que 1000 anos atrás, você ouviu falar de Sadhguru em Coimbatore, mas seu coração está ansiando, você quer ir? Mas de Mumbai a Coimbatore, caminhar e chegar, não é uma jornada simples. Se você se aventurar, você não sabe se voltará novamente a Mumbai ou não. Você não sabe o que esperar no caminho, pode ser que você nunca chegue. Então, você se senta em Mumbai e... Sadhguru, por favor, venha ao meu encontro. Eu não posso ir? Por favor. Agora, se eu desejasse fazer algo ao Atul, que está em Mumbai e impossibilitado de vir a Coimbatore, então, talvez eu quisesse iniciá-lo em Shambhavi, em Mumbai. Mas a mente de Atul vagueia por todo lado. Ele se senta e começa a sentir alguma coisa, depois ele pensa, talvez eu esteja apenas imaginando besteiras. A esposa dele lhe diz, você está ficando louco, cara? Alguém que você não viu está fazendo algo a você? Cala a boca e volte ao trabalho.
Ele está começando a sentir algo, mas sua lógica, sua razão, a família lhe diz, não seja estúpido. Então, o que Sadhguru fará é pegar uma flor de jasmim do sul da Índia que não pode crescer em Mumbai, e Atul está sentado desta maneira e ela cai em sua mão. Agora ele se sentará pronto para Shambhavi, para ser iniciado, porque uma flor de jasmim lhe foi enviada. Mas hoje, eu prefiro lhe fazer um telefonema e dizer venha, ou enviar alguém com um folheto e dizer venha e receba aqui, ou se eu quiser enviar-lhe uma flor de jasmim, eu usarei o Sedex. Portanto, a tecnologia moderna está tornando o ocultismo obsoleto, mas quero que você volte e olhe 1000 anos atrás. Apenas veja o imenso valor do ocultismo. Sim. 1000 anos atrás, apenas imagine, você estava em Mumbai e eu ainda estava em Coimbatore, você queria algo de mim. Imagine o valor do ocultismo, não é? Então, hoje o valor diminuiu, de modo que todos os tipos de charlatães estão fazendo todo tipo de bobagem. Ocultismo não precisa necessariamente significar algo negativo. Agora, a palavra inglesa occult não especifica claramente o que eles estão chamando de oculto. Recentemente, alguém me fez uma pergunta no Samyama, eu acho. Parece que algum guru, ele disse que o Tantra é apenas uma maneira de superar o quê? Obsessões? Apenas para superar obsessões? Isso é tolice. Nós precisamos, hoje, infelizmente, redefinir a palavra Tantra, porque ela tem sido distorcida pelas pessoas. Primeiro vamos entender isto. A palavra Tantra significa uma técnica ou uma tecnologia. Mas por que o Tantra que você está ouvindo falar é um rebote da costa americana? Você acha que Tantra significa promiscuidade desenfreada? Não, Tantra significa extrema disciplina. Não é promiscuidade desenfreada, é extrema disciplina. Aprender a usar seu corpo e sua mente da mesma forma que você usaria qualquer outro instrumento externo, da mesma forma que você usaria o seu computador ou uma chave de fenda, da mesma forma você aprende a usar seu corpo e sua mente. É preciso enorme disciplina, não promiscuidade, não rédea solta. Tantra não são coisas... Os livros que escreveram, em grande parte por autores ocidentais, todos os tipos de coisas. Não, os textos tântricos são de disciplina extrema, sem qualquer tipo de rédea solta, porque eles estão falando sobre o corpo. E neste momento, as sociedades modernas, se você diz corpo, eles se prendem apenas aos órgãos reprodutores do corpo e sobre mais nada do corpo. Então, se você diz corpo, eles só estão pensando sobre algumas poucas partes do corpo. Eles esqueceram do cérebro. Porque estão pensando apenas em poucas partes do corpo, estão pensando sobre a sexualidade e nada além disso. Trata-se de aprender a usar o corpo como um mecanismo fenomenal, e ele é. Se você não sabe como usá-lo, o que você fará aqui? Se você não sabe como usar o seu eu físico e a energia por trás dele, o que você fará? Você não terá impacto sobre coisa alguma. Portanto, isso é Tantra. Tantra significa tecnologia. Tantra significa uma certa capacidade. Não existe guru sem Tantra. Se ele não possui tecnologia, ele não é um guru. Ele só pode ser um santo gentil que abençoará a todos, abençoando a todos, abençoando a todos. Uma bênção não tem poder discriminatório. Agora, se você é um ladrão, se você encontra um santo, você buscaria pela benção dele, e ele o abençoará para que você possa fazer bem o seu trabalho hoje, porque a benção dele não tem poder discriminatório, ele não pode ter, porque isso não está sob seu controle.
Mesmo as tribos de bandidos, sabe? Os pindaris e pessoas assim tinham seus próprios deuses e deusas, tinham seus próprios santos. Os seus deuses sempre os guiaram em direção a qual casa saquear hoje. Muito bem-sucedidos eles foram. Eles exerceram sua profissão por séculos. O banditismo é a profissão deles. Portanto, a menos que você seja apenas um tipo doce e gentil de santo, que somente abençoa, abençoa e abençoa, eu não estou tentando menosprezar isso. Eles são belos à sua própria maneira, mas eles não são de nenhum... Não são para pessoas que cobiçam a iluminação. Eles não são para essas pessoas. Eles são apenas para pessoas que só estão buscando pequenas melhorias em suas vidas. Se você entrar em um armazém de materiais de utilidade doméstica, você pode fazer algumas melhorias na sua vida, não é? Sim ou não? De fato, você pode. Vejo todos os dias na televisão as pessoas dizerem: "Ah, eu acabei de comprar esta cama, minha vida mudou completamente, é incrível." Eu não sabia. Eu não sabia que uma cama ou um travesseiro podiam fazer isso. Eu não sabia disso. Você já viu isso? Minha vida mudou completamente. Portanto, se você entrar num armazém de materiais de utilidade doméstica e sair com algo que não tinha antes, você poderia mudar um pouco a sua vida? Mudança de vida, a expressão mudança de vida, o quanto dela muda, está sujeito a tantas coisas. O que mudou está sujeito a muitas coisas, não está? Suponha que neste momento você está com frio, você não tinha uma jaqueta como eu, e você arranjou uma. Neste momento é uma mudança de vida, não é? Não é mesmo? Então é sobre isso que estamos falando? Se assim for, está bem, bênção e bênção e bênção. Mas se você está falando de crescimento espiritual, alcançar a sua natureza suprema, o que é um guru sem uma capacidade? Você não pode chamá-lo de guru? Então, capacidade significa uma certa habilidade de fazer coisas que as pessoas não podem fazer por elas mesmas. Portanto, se existe, quero que isto fique claro em sua cabeça. Se não houver Tantra, quando eu digo Tantra, se não houver tecnologia, Tantra é apenas uma palavra em sânscrito para tecnologia, não da maneira que você tem sido levado a acreditar. Portanto, se não existir Tantra, não existe Guru realmente. Porque Guru significa que você tem que arregaçar as mangas e... é um trabalho de mecânico. Você tem que consertar coisas. Para consertar coisas, você deve saber o que é o quê. Você deve ter alguma tecnologia em suas mãos, e isso é Tantra. Existe Tantra no Isha? Tem muito. Em toda parte. Vários tipos. Mas a importância do yoga é que isso não é ritualístico. Existem duas dimensões do Tantra. Uma delas é usar material e substâncias externas para fazer coisas, que é ritualística por natureza. O Tantra yógico é de tal forma que você usa apenas o seu corpo físico e o sistema energético. Você não precisa de nenhum outro material. Portanto, estes dois têm sido livremente classificados como caminho da mão direita e caminho da mão esquerda. O caminho da mão esquerda usa material externo, o caminho da mão direita não usa nenhum material, usa somente o próprio corpo. Em grande parte, isto é o Tantra yógico. Em grande parte, é apenas o que fazemos dentro de nós mesmos. Este é um tremendo presente que Agastya Muni ofertou, em que estabeleceu um processo tântrico 100% enraizado no corpo, nada fora dele. Nenhum grão de arroz
ou de areia está sendo utilizado para realizar qualquer uma das diferentes dimensões do Tantra. Tudo é internalizado dentro do sistema. Este é seu presente para nós. Esta é uma das coisas mais grandiosas. Em termos de mecanismo humano, esta é uma das maiores coisas que alguma vez já nos foi oferecida de qualquer fonte. Este é o seu oferecimento. Como nossa prática espiritual pode nos ajudar a gerenciar tempo, informação e energia sobre os quais você falou anteriormente? Definitivamente ajuda você a gerenciar a energia, não é? Definitivamente sim. Informação. Para gerenciar adequadamente suas informações ou para não sucumbir às tendências causadas pela informação, das informações do passado, energia é uma parte muito importante. A velha rotina se formou. Se você quiser sair disso, você precisa de alguma energia. Se você não tiver força suficiente, você não poderá sair dela. Levará você na mesma rotina. Portanto, se você gerar energia suficiente, você também poderá lidar com as tendências causadas pelas informações antigas. O karma pode ser quebrado se você apenas tiver a energia necessária. Então essas duas coisas definitivamente servem. Acima de tudo, uma vez que suas energias estejam de uma certa maneira, o que alguém faz em 24 horas, você pode fazê-lo em 6 horas. Ou o que você faz em 24 horas, alguém pode fazê-lo em 3 dias. O que é um fato para nós. Portanto, todas as três coisas estão sendo gerenciadas de uma certa maneira. Mas especificamente sobre o tempo, se quisermos ter uma compreensão do tempo, então precisaríamos de um sadhana de natureza diferente. Se você quer ter domínio sobre o tempo, existe um tipo completamente diferente de sadhana. Isso dá a você alguma coisa, mas principalmente seu foco está direcionado para lidar com as informações kármicas e a energia. Se alguém quer ter domínio sobre o tempo, é preciso uma abordagem diferente. Se tivermos que seguir nesse caminho, ou você deve ter um enorme entendimento de vários aspectos da vida, isso se tornará extremamente científico, ou você deve estar simplesmente disposto a escutar. Se você tem uma dessas qualidades, é possível. A primeira que eu disse, um entendimento enorme, isso não acontecerá em pouco tempo. Isso não pode acontecer em pouco tempo. Isso leva muito... É preciso muito. Levará muitas vidas para as pessoas entenderem como isso realmente acontece. O que é o tempo? Eu sei que a ciência tem algumas explicações para o tempo. Tudo bem, eles deram alguns passos, mas não chega nem perto da realidade última do que é o tempo. Então, eu diria, entrando nisso, esse sadhana, nesse momento, se limita apenas àquelas pessoas que irão simplesmente escutar. Se eu disser a eles, pule dentro de um poço, eles pularão. Não em um poço aberto, um poço tubo. Sim. Se eu disser, pule para dentro de um poço tubo, eles se espremerão e entrarão no tubo. Se eles são assim, podemos fazer sadhana relacionado ao kala. Você já ouviu falar de Kirtimukha? Todo templo é adornado com a imagem de Kirtimukha. Quando Shiva disse simplesmente, coma a si mesmo, ele disse, eu estou com fome. Ele disse, você coma a si mesmo. Ele simplesmente comeu a si. Somente seu rosto, boca e mãos foram deixados. Todo o resto ele comeu a si mesmo. Então, Shiva disse, você é um rosto glorioso. Você está acima de todos os deuses. Então, todo o templo tem um rosto de Kirtimukha, no qual as mãos estão dentro da boca. Tudo, o corpo se foi, ele comeu. Seu próprio corpo ele comeu. Porque Shiva disse, sem razão, sem sentido, mas simplesmente comeu. Então ele se elevou acima de todos os deuses. O que é dito é que ele se elevou além do tempo
do espaço e de tudo. Ele estar acima dos deuses significa que ele se elevou acima de todas essas dimensões, porque até os deuses estão sujeitos a algumas dessas realidades. Ele está acima de tudo isso. A maioria dos humanos no planeta, o quão consciente eles são? No mundo de hoje? Sim, em Los Angeles. Você costuma estar por aqui. Vamos falar do mundo inteiro. Eu não quero julgar Los Angeles. No mundo inteiro, infelizmente, é uma porcentagem muito minúscula. Minúscula. Por que é assim? Por que é que as pessoas não são conscientes? O motivo fundamental é que eles se levam muito a sério. Eles não entendem que eles são apenas um pop-up no planeta. Eles vão surgir e sumir, mas há um grande alvoroço sobre isso. O que é o eu se tornou importante demais. O que é eu significa, minha forma física, sou eu, essencialmente, não é? Então, uma vez que minhas limitações se tornam muito importantes, não há como se tornar consciente. Você está apenas se tornando autodestrutivo no processo, não importa o quão intensamente você tentar. A única e única razão para que o mundo inteiro não seja naturalmente iluminado é: eles são sérios demais sobre suas vidas. Eles não ficaram à vontade com suas vidas. Eles levam isso muito a sério. Veja, você acabou de passar pelo processo online de engenharia interior. Se você pegar o próprio sistema solar, nesse cosmos, esse sistema solar é uma partícula minúscula. Nessa partícula, o planeta Terra é uma micropartícula. Nessa micropartícula, Los Angeles é uma super micropartícula. Nela, você é um grande homem. Isso é um problema sério. Não é um problema pequeno. Então, uma vez que você cria esse problema, então você não pode ser consciente. Você pode apenas estar mentalmente alerta, porque é tudo sobre sobrevivência. Quanto mais mentalmente alerta você se torna, mais você tende a se tornar como um animal carnívoro. Você sabe, um animal carnívoro é mentalmente muito alerta, porque todo dia ele tem que caçar sua comida. Eu passei muito tempo nas florestas na Índia. Você tem que ver um tigre, o quão alerta ele é. O quão alerta ele é. Porque se ele não estiver alerta, ele não vai obter comida, ele vai morrer de fome. Ele tem que estar super alerta para conseguir sua comida. A maioria das pessoas acham que os tigres podem matar o que quiserem. Não, é muito difícil para ele pegar sua presa, porque todos os animais herbívoros são mais rápidos do que ele, e eles suam pelo corpo, de modo que podem correr por mais tempo. Ele só pode fazer um ataque. Nesse ataque ele tem que pegar, senão ele aquece, seu corpo fica quente demais, ele não pode continuar. Ele apenas se senta ali, impotente, porque seu corpo sobreaquece. Você deve assistir a todo esse jogo, como ele se passa. O quão frustrado ele fica por não conseguir pegar sua comida. Ele sabe que seus níveis de energia estão diminuindo e, conforme o tempo passa, ele se tornará mais incapaz de pegar sua comida. Você precisa ver a ansiedade no seu rosto. Então ele está super alerta. Essa é a natureza de um animal carnívoro. Uma vez que o seu estado de alerta, o estado de alerta mental vai nessa direção, você se torna como um predador, sempre olhando o que você pode obter, pode obter, pode obter. Pode ser em quaisquer níveis da vida em que as pessoas estão envolvidas, mas o tempo todo elas estão tentando alcançar algo, porque o estado de alerta mental cria isso. Eu não estou dizendo que você não deveria estar alerta, mas se você estiver consciente e alerta, então isso funciona de uma forma diferente. Mas se você apenas aumentar seu estado de alerta mental, você se tornará como um caçador o tempo todo, esperando, agachando-se por algo. E você, se eu escutei corretamente, muitas pessoas que estão buscando consciência acabam apenas se tornando mais alertas mentalmente. E então, como alguém pode se esforçar para ser mais consciente, mas se não é algo que você possa trabalhar para ou trabalhar na direção de, qual é o caminho? Veja, a própria pergunta quando você diz buscar consciência. Como você vai buscar consciência? Ou talvez uma consciência mais elevada? Não, em que direção você irá buscar? Acho que não. Porque você é a consciência, não é? Onde está a necessidade de buscar isso? Veja, podemos buscar certos níveis de competência no mundo.
Nós podemos buscar uma habilidade, podemos buscar certos níveis de competência no mundo que nos farão um pouco melhores em qualquer coisa que façamos. Mas você não pode buscar consciência. Este tem que chegar a um estado relaxado. Só então se tornará consciente. Quando isso se torna muito alerta, ele se torna como um animal. Então, se tornar como um animal significa, não é que algo esteja errado, mas na escala evolutiva das coisas, você está indo para trás. Veja, o aspecto mais significativo de ser humano é isso, que você pode determinar a natureza, o escopo e o ritmo de sua própria evolução, como nenhuma outra criatura. Esse é o aspecto mais importante de ser humano, que você pode determinar a natureza, o escopo e o ritmo da sua própria evolução, o que nenhuma outra criatura pode determinar. Para eles, a natureza impulsiona eles no ritmo que for que ela impulsione. Isso é o que yoga significa. Ferramentas de transformação para que você possa acelerar o seu